Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas capas para manter organizadas, lindas e protegidas as suas máquinas de costura. Então, bora lá para os materiais que eu vou ensinar vocês a fazer de um modo rápido, fácil, prático e sem precisar de overlock. Vocês vão ver que vai ficar com um acabamento perfeito. Bora lá! Bom, pessoal, esta é a máquina que eu costuro aqui no meu ateliê. Minha estrela é ela. Eu ganhei da minha mãe. Minha mãe se foi, já faz um ano, né? Nessa data de 2021, ela foi em 2020, tá? E ela me deixou essa máquina. Antigamente, ela era de baú. Quando eu era criança, minha mãe costurava nela. E ela tinha um baú aqui embaixo. A gente trocou, colocou um baú menor só para suporte. Colocou o motorzinho aqui atrás, tá? Que ativa naquele pedal lá embaixo. Aí o senhor Repolho cuidando do pedal. E aí, pessoal, essa era aqueles pedal antigo, né? Que ficava ativando com o pé e fazendo um exercício pra mulherada. A minha zigue-zague tá ali, eu não costuro com ela, tanto é que ela tá cheia de pó, coitadinha. Porque eu gosto mesmo é da Super Vigor aqui, tá? Quando ela de vez em quando dá um pauzinho ali, a gente fica preocupado porque eu gosto muito dela. Ela costura muito bem essa máquina. E para deixar ela mais charmosa, eu vou fazer uma capa para ela. Então, as medidas foram o seguinte, eu tirei as medidas daqui, do último estágio até aqui, né? Ficou 40 centímetros por 22. Então, esse aqui é o ponto mais alto, até aqui o chão foi 22, né? Lógico que eu vou fazer essas medidas maiores para que fique mais bonitinha, mais fofinha a minha maquininha aqui que eu ganhei e tenho todo carinho por ela, que eu ganhei da minha mãe. Agora eu vou mostrar os materiais para vocês, as medidas do tecido e como eu fiz a nossa capa. Bora lá! Bom, pessoal, quem me acompanha aqui no meu canal vai ver essa estampa e vai reconhecer, tá? Desse lençol aqui, eu fiz uma cortina para o meu ateliê, então você entra lá, confere como que eu fiz uma cortina bacana para o meu ateliê, gastando apenas R$3. Na minha cortina, eu usei o estampado para fazer o corpo da cortina e o lençol de baixo, eu usei esse aqui sem estampa, né? O lençol de baixo eu usei para fazer o bandu, tá? Agora eu vou fazer o contrário. O corpo da capa da máquina eu vou usar o sem estampa e esse detalhe aqui, um franzidinho, um babadinho na barra, eu vou fazer com tecido com estampas, tá? Já dobrei e fiz aqui os meus, para fazer uns lacinhos na lateral para amarrar, tá? Com o tecido estampado, eu já fiz aqui, dobrei, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Dobrei aqui na pontinha, dobrei na outra pontinha aqui, virei ao meio, tá? E passei a costura, prendi com um alfinete, fui passando a costura e ele ficou assim, bem certinho. Fiz um nozinho aqui para não desmanchar o meu tecido, tá? E vou usar assim. O meu tecido tá duplo, tá? Eu já tirei a medida da máquina, então a altura máxima lá tá em 22 centímetros, tá? 22 de altura, tá? Por 40 de largura. Aqui esse tecido tem 47. Por quê? Porque eu vou usar uma margem de 1 centímetro para costura, ele vai ficar com 45, tá? E aqui a altura da minha máquina, ele necessariamente era para estar com 44 centímetros, tá? Porque ele vai ficar assim na máquina, tá bom? Então, ele está marcando aqui, era para estar 44, ele está marcando 39 centímetros. Só que eu vou colocar essa barrinha ainda, tá? Então, ele vai passar os 44 centímetros quando eu costurar esse babadinho aqui. Então, ele vai ficar um pouquinho maior dos meus 44 centímetros, tá? Vai ficar uma sainha lá na minha máquina e vai ficar muito bonitinho, beleza? Vamos lá agora para o passo a passo da costura desse tecido e vocês vão ver como que ficou a nossa máquina, ficou charmosa e bonita. Bora lá? Então, pessoal, como que eu faço um babado perfeito, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço aqui. Eu sou uma pessoa meio que perfeccionista, tá?
Então, eu vou medindo e vou prendendo tudo no alfinete antes de passar na máquina, tá? Se possível, até quem não tem prática ainda com o alfinete, passa um linhavo, tá? Pega uma linha de cor diferente, uma cor, um exemplo, você tá usando aqui, você usa uma cor preta de linhavo. Pega a linha de mão, agulha de mão, ó, e vai colocando aqui, faz o linhavo, tá? Então aqui eu achei o meio do meu babado e o meio do meu tecido, tá? O meu tecido tem emenda, tá fácil, ó, tá? Então eu coloquei aqui no meio. E aqui, ó, a minha margem de 1 centímetro para costura, eu já recuei porque esse tecido já está embanhado e não vai ficar junto dessa costura aqui dentro, tá? Então, ela vai ficar para fora. Então, ela tem que ficar 1 centímetro para fora. E aqui, achado o meio, eu vou começar fazendo as minhas dobrinhas, as minhas pregas, tá? Olha, pessoal, a segunda parte é assim, eu dobro aqui, né? Já achei o meio. Vou achar outro meio aqui. Então, eu marco o meio do tecido rosa e do tecido estampado e vou colocar aqui, tá? Olha lá, achado o meio do meio, vou achar o outro meio da outra metadinha, ó. Aí, eu vou achar o meio aqui do tecido rosa, olha, e o tecido estampado. Como isso aqui é um percal, só de eu fazer assim, ela já fica um vinco, me dando a direção onde eu pôr o próximo alfinete, tá? Então, aqui vai mais uma preguinha. Olha só, pessoal, já me deu certinho onde eu vou colocar as preguinhas do meu tecido. E agora, eu só vou encostar aqui no alfinete, tá? E vou pregar, passar o outro alfinete por cima, no qual vai ficar as minhas dobrinhas. Então, pessoal, ó, só encosto aqui no próximo alfinete e coloco como eu coloquei nesses daqui. Na hora que eu virar, vão estar todas do mesmo tamanho, tá? No mesmo padrão de medida, tá? E eu não precisei usar régua para fazer isso aqui. De repente, é o modo mais fácil aí do que ficar medindo, fazendo conta de quantas pregas que vai. Bom, pessoal, já terminei as pregas, tá? Uma observação que eu vou falar para vocês, tudo que vocês for fazerem, todo o trabalho que vocês for fazer, se possível, todos os acabamentos já fazer, tá? Não deixa a bainha para a última hora, então já faz o acabamento todo aqui do nosso babadinho, tá? A bainha, as laterais, tá? Faça tudo antes, tá? Pra gente não ter problema depois, tá bom? Então, vamos observar aqui que esse é o lado certo, é o lado correto do tecido, tá? Então, olha, este aqui é o lado correto do meu babado, tá? Ó, vendo? Depois que eu virar ele do lado, desavessar ele, do lado certo, ele vai ficar certo, tá? Nessa hora é bom conferir todas essas coisas, tá vendo? Por quê? Depois que eu passar a costura, gente, ai, dá maior trabalhão tirar e perigoso desfiar o tecido, cortar, rasgar o tecido. Então, nesse momento, faça tudo o que você for fazer. Todo tecido de costura, verifica primeiro. Tá no linhavo, verifica tudo isso, tá? Porque senão, depois, se você coloca um babado desse aqui ao contrário, se ele tiver assim, dá pra você desfazer tudo, dá maior trabalhão de novo, mas dá pra salvar. Depois que você passar a costura, complicado você tirar do lado avesso e fazer tudo de novo. Que nem agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar essa parte aqui do tecido, né? Que vai ser o lado certo, tá? A gente vai colocar pra baixo, tá? A gente vai colocar pra baixo porque esse aqui está do lado correto. Sempre de face em face, tá, gente? Então, aqui eu vou ajeitar tudo bonitinho, tá? E vamos passar essa costura aqui, olha. Vamos emendar, tá? Quando eu abrir o tecido, ele vai ficar assim, tá? Tá vendo? Ele vai ficar do lado correto, tá bom? Então, vou colocar meu tecido por cima, vou passar de novo os alfinetes, tá? Pra não perder as pregas, tá? E o tecido ficar do lado correto. Bom, pessoal, ó,
segurei aqui com o alfinete e já passei essa primeira parte aqui na máquina, tá? Este lado já está finalizado, agora eu vou esticar bem este tecido, vou marcar aqui, vou segurar com os alfinetes nas preguinhas, tá? Vou passar a costura aqui e vou passar do lado avesso e vocês vão ver como que eu vou fazer essa parte. Ó, pessoal, já passei a costura embaixo, já passei a costura aqui em cima, tá? Segurei com o alfinete e passei a costura. Agora, eu vou mudar pro lado avesso, quer dizer, avesso não, o lado correto, tá? Da minha capinha aqui. E já tá praticamente pronto, ó, tá vendo? Agora falta fechar as laterais, mas olha como ficou bonitinha, tá? Então, esse é o lado que vai aparecer, tá? Então, você pode ver que a bainha ficou certo aqui, ficou acabado aqui, ficou acabado aqui. Não precisei de usar overlock. Por quê? O que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com esse 1 centímetro que eu deixei, eu vou entrar aqui, tá? Vou passar a costura deste jeito, vou fazer uma dobrinha aqui, uma dobrinha aqui, tá? E vou passar a costura em cima, tá bom? Não posso esquecer das minhas tirinhas que eu já fiz pra colocar aqui pra fazer um amarradinho na lateral da minha máquina de costura. Vou marcar com um alfinete também aqui e já mostro pra vocês, tá? Então, pessoal, ó, eu só dobrei aqui, tá? Essa primeira dobrinha, dobrei aqui, tá? E já enfiei minha tirinha aqui e prendi com o alfinete. Aqui eu já fiz, ó, desse lado, tá? Dobrei, tá? Coloquei os alfinetes, tá? Tudo marcando aqui a minha beiradinha e já enfiei as 4 tirinhas. Uma aqui, outra aqui, tá? E a outra eu vou colocar aqui depois que eu dobrar, bem bonitinho, bem certinho, eu vou colocar a minha última tirinha, tá bom? Vou passar na máquina, tá? Aqui já tá pronto para passar na máquina, vou passar na máquina e já está pronta a minha capa de máquina de costura, tá bom? Bom, pessoal, olha, já passei a costura, tá? Fixei aqui as minhas tirinhas, tá? Não precisei passar overlock nessa peça, tá? Todo o acabamento foi interno, tá? Agora a gente vai para a parte da instalação da nossa capa na nossa máquina de costura, tá? A parte da instalação é a parte mais fácil. Então, eu coloquei a minha capinha aqui. De um lado eu fiz o lacinho, ó, com minhas tirinhas, tá? Fiz do outro também e já tá instalada e protegida e linda a minha máquina. A minha overlock eu fiz um círculo aqui, tá? Coloquei uma tira maior até o comprimento aqui da barra dela, tá? Coloquei um viés e está tão bonita quanto as outras também. A minha zigue-zague, fiz uma para ela também. Estão todas no mesmo padrão. Essa foi a dica dessa semana. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like para dar uma ajuda aqui pro canal. E até a semana que vem. Beleza? Tchau, galera!